Bem, então, uma boa noite a todos. E é com alegria que nós nos encontramos mais uma vez nessa casa de oração, nessa casa de estudo, nessa casa de caridade. Esses breves instantes que aqui nos encontramos, tenhamos a certeza que estamos sendo amparados por uma equipe espiritual que nos auxilia em nosso dia a dia. Todos nós estamos amparados por Jesus, o nosso divino amigo. Bem, hoje nós vamos dar a sequência no estudo do Evangelho e vamos falar no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa passagem faz parte do Sermão da Montanha. Ela é uma das partes interessantes e nós vamos falar algumas coisas a respeito dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E depois nós veremos nas instruções dos Espíritos o orgulho e a caridade. O orgulho e a humildade, desculpe. E vamos ver também a missão do homem inteligente na Terra. São passagens interessantes para que nós possamos refletirmos um pouco mais, principalmente nesses momentos em que nós estamos atravessando, e essas palavras venham a nos fortalecer que Deus está no comando, Jesus é o nosso governador, e que nós mantenhamos a nossa fé e vamos seguindo em frente. Nós vamos falar a respeito de algumas coisas sobre os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Doutos, na realidade, algumas pessoas, alguns escritores ou tradutores usam como inteligentes, como sábios. Então, há mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E nessa passagem que está em Mateus, no versículo 11 e 25, disse então Jesus estas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos, aos sábios e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos pequenos. De uma certa maneira, se nós formos ver ao pé da palavra, nessa passagem já nos dá um pouco de dúvida, porque Jesus, como que ele vai dizer para esconder dos doutos, dos sábios, sendo que Jesus ensinou que nós deveríamos colocar a candeia sobre o alqueire, não debaixo do alqueire. Ele procura revelar tudo a todos. Mas nesta passagem, nós vamos ver um pouco para frente o que pode ser. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos, aos sábios e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. E aqui nós vamos ver assim, na questão da aparência. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. É uma passagem interessante que nós vamos ver essa questão da humildade e que pesa muito para nós e principalmente nesse momento, como eu disse, que nós estamos atravessando, do materialismo, da exacerbação das coisas. Então nós vamos dando uma olhada. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos
esforços fazem para os convencer. Nós vamos fazer um comentário depois disso. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé com humildade à luz do que aqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus devia dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que poderia. Claro que pode, Deus poderia tranquilamente. Mas então, que mérito teriam eles e ademais de que serviria? Se não vêm todos os dias criaturas que ainda não cedem nem à evidência, chegando a dizer ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão, de que vale apresentar a luz a um cego. Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal, daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que, cedo ou tarde, os olhos se abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Bom, nesta passagem nós vamos ver que realmente Jesus veio trazer essa mensagem para as pessoas humildes. E ele já se acercou de pessoas humildes para fazer a divulgação do seu evangelho. Ele sempre se ateve a pessoas simples, humildes, porque nós temos que termos em nossa consciência que a humildade não está em nosso traje. A humildade está, vamos dizer, em nosso coração, em nossa mente. Porque nós podemos e sempre encontramos pessoas mal trajadas que, à vista de algumas pessoas, parecem ser extremamente humildes, mas que têm uma arrogância muito grande, que não são nem um pouco humildes. Ao passo que, se nós pegarmos algumas pessoas muito cultas e até bem-sucedidas economicamente, financeiramente, com uma humildade extrema. Isso nós vemos aí nos nossos dias, essas pessoas que se passam dessa maneira. Jesus, quando trouxe essas palavras, nós vamos ver de que a humildade, ela vem da palavra humus. E a palavra humus representa a fertilidade. Então, as pessoas humildes estão aptas a receberem a boa semente, a receberem e se tratarem de uma maneira humilde, simples, e prosseguirem a sua vida. Enquanto que muitas pessoas que se dizem cultas
não acreditam nas palavras e querem, achando até que elas são as soberanas e que Deus deveria mostrar a elas que existe algo além da matéria. Então essas pessoas passam de uma maneira com uma soberba muito grande. Então as pessoas que realmente são humildes, elas são pessoas simples, dispostas e que estão sempre prontas a auxiliar as pessoas. Jesus mesmo, nas suas passagens, ele diz que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós deveríamos sermos humildes a ponto de nos amarmos e amarmos ao próximo. Esses exemplos nós vamos ver muito, e a doutrina espírita sempre procura mostrar essa maneira para as pessoas. Ser inteligente na Terra, nos dias de hoje, da maneira que nós estamos vendo, é trabalharmos para combater em nós o orgulho, o egoísmo, que são as chagas que impedem a nossa caminhada. Nós vemos aí no dia a dia que nós próprios, uma das coisas que as pessoas não admitem em si é que elas são orgulhosas. Se perguntarmos a qualquer um, você é orgulhoso? Se me perguntarem, você é orgulhoso? Eu com certeza vou dizer, eu acho que não. Mas na realidade, só o fato de eu não me dizer orgulhoso é o fato de eu já ser orgulhoso. Porque o orgulhoso, ele não tem a humildade. Ele não tem a capacidade de reconhecer a bondade de Deus, vamos dizer assim. Eles sempre ficam achando que são os principais e que tenha tudo que eles querem. Então, essa maneira que muitos deles até pedem para que Deus venha mostrar a eles realmente que existe algo, que existe o Espírito. Para nós espíritas, muitas vezes pessoas vêm nos questionar se existe algo além da matéria. Como que eles não conseguem ver? Teve pessoas que dizem que nós estamos dizendo que nós estamos recuperando, refazendo ou até pagando tudo aquilo que nós fizemos em outras encarnações. Por isso vem a bondade de Deus que nos dá o esquecimento. Então não tem que trazer para mostrar o que nós fizemos. Esse é o fato de que nós temos que passar por isso. E essas pessoas que assim o fazem, fazem por orgulho. E nós, na Casa Espírita, sabemos e temos aí os exemplos da humildade. Nós vamos falar um pouco também, esse capítulo, essa passagem, é sempre em torno do orgulho e a humildade. Nesse outro trecho ele diz, que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós.
bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podereis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que ainda não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino do céu aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira, pois, então, Deus vos distingue pelos corpos? O involtório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que vossos cérebros orgulhosos engendram. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos. Que éreis antes de serdes nobres e poderosos? Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer-se abaixem, justo no momento em que mais se as elevardes. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais curvada pelo peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti, quão nobremente santa és, e quão grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres, oprimidos que neles confiam, concede Deus o reino dos céus. Dentro da codificação, nós vamos encontrar em vários lugares, essas passagens são do Evangelho segundo o Espiritismo. Existem também dentro da codificação várias perguntas no livro do Espírito. Aí eu peguei uma das perguntas que eu achei, e tem várias perguntas que Kardec questiona com relação a essa questão da humildade, do orgulho, do egoísmo. Aí ele pergunta na 785 do Livro dos Espíritos, qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas que, a seu turno, incitam o homem a empreender pesquisas que lhe
esclarecem o espírito, assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que é do próprio mal pode nascer o bem. Aí nós vamos vendo e vai falar sobre o orgulho aqui, quando Moisés subiu ao monte para receber os mandamentos. O povo, Moisés passou um determinado tempo sobre o monte, e o povo se reuniu embaixo e fizeram lá uma coleta e fizeram o bezerro de ouro, mostrando, erguendo, né, o orgulho que eles tinham e não aceitando a condição normal que tinham. Mas nessa passagem do orgulho que nós vemos, existem muitas maneiras de nós mostrarmos que não somos orgulhosos. Ou pelo menos, nós sabemos que essa questão do orgulho nós trazemos de muitas encarnações. E que dentro do nosso dia a dia, e principalmente dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, nos mostra que nós devemos, aos poucos, irmos nos melhorando, deixando de lado essa questão do orgulho. E existem várias maneiras para que nós possamos deixar de lado essa questão do orgulho. Por exemplo, trabalhando em prol de nosso próximo. A casa espírita necessita muito de trabalhadores para que venham colaborar em todos os aspectos. Pessoas que, apesar do seu grau de instrução, da sua qualidade econômico-financeira, ou qualquer coisa que for, vir na casa espírita e, entre aspas, se humilhar um pouco e vir trabalhar auxiliando ao próximo. A casa espírita necessita de pessoas que ficam na frente, recebendo as pessoas, que muitos dos quais vêm pela primeira vez. Então, as pessoas que vêm pela primeira vez querem se sentir confiantes, querem se sentir à vontade. Então, esse primeiro contato deve ser de uma maneira muito simples, muito tranquila e com muita humildade. Na casa espírita também, há necessidade de se auxiliar em vários pontos na questão da organização, da limpeza, dos trabalhos de maneira geral. Sem contar que, dentro da casa espírita, existem vários setores que trabalham com a questão social. Há setores que trabalham com a questão espiritual. Pessoas que saem para aplicarem passes em pessoas que não podem vir ao centro por qualquer motivo de saúde, ou qualquer coisa que o seja. Pessoas que auxiliam na coleta de alimentos para que se possa montar a cesta básica e fazer a doação para as pessoas que necessitam. E esse é um dos trabalhos que nós realmente vamos testar em nós a nossa humildade. Porque não adianta nós levarmos uma cesta a uma família necessitada e em nosso pensamento dizer, poxa, bem que podia trabalhar, né? Tem filho grande, poderia auxiliar. Olha aquilo lá e aquilo outro. Entendeu? Aonde está a nossa humildade? Em pensamento, a espiritualidade está vendo o que nós estamos pensando. Nós temos que irmos atrás de dores maiores. E quando entrarmos ou formos fazer qualquer tipo de serviço, que nós tenhamos a humildade, não só o fato de entregar essa cesta, mas também como entregar
com amor, mostrando a humildade, deixando o orgulho de lado. Não importa o porquê aquela família está recebendo aquele auxílio momentâneo. Nós temos que ver que nós temos a capacidade de estarmos auxiliando aquela família, não só materialmente, como espiritualmente, que é muito importante. Que cada vez que nós formos levar essa comida, e que eles forem receber, que tenhamos a humildade de auxiliá-los também em pensamentos, em prece. Nós temos também, e eu participei por muito tempo, da Casa da Sopa, que são os moradores de rua. A casa atende muitíssimo bem moradores de rua, oferecendo um prato de comida. Não é o fato só de preparar a comida e levar para doação, e na hora de entregar o prato ou qualquer coisa, falar, nossa, mas aquele pessoa está cheirando mal, nossa, mas aquele é drogado, nossa, aquele é alcoólico, nossa, aquilo é... Não, nós temos que ver neles um irmão nosso, alguém que está passando por uma dificuldade qualquer, que não importa a nós julgarmos. Nós não temos o direito de julgarmos. Nós temos que ter a capacidade de sorrir a eles, mas um sorriso puro, um sorriso franco. Muitas vezes, aquelas pessoas querem um aperto de mão. As pessoas conseguem dar uma moeda, dar uma nota para essas pessoas e não conseguem pegar na mão deles. Muitas vezes essas pessoas querem se aproximar de nós e nós colocamos uma barreira. Então nós vamos ver que essa questão do orgulho e da humildade é muito importante, e a doutrina tem mostrado muito nos seus dias. Esse momento, por exemplo, que nós estamos atravessando com essa questão dessas guerras, desses desencontros, isso tudo é por uma questão de orgulho, de vaidade, de prepotência, de achar que a nação A é superior à nação B, ou C, ou que manda, ou que pode fazer. E nisso nós estamos vendo aí milhares e milhares de vidas ceifadas de uma maneira brutal. Isso tudo por orgulho. Então nós temos que começarmos, dentro da nossa pequenez, também em vibração, fazermos as doações em prece, para que essas pessoas que infelizmente estão desencarnadas, sejam acolhidas, que elas tenham oportunidade de serem recebidas, e pedirmos também aos dirigentes para que modifiquem esse pensamento. Que nós vamos ver que isso tudo está muito ligado ao orgulho, ao egoísmo. Essa chaga já vem desde o início. E Jesus e o Mateus, quando fez essa passagem, e Jesus no seu sermão do monte, ele deixou muito claro que o maior exemplo de humildade foi ele próprio. Ele poderia ter nascido em berço de ouro e preferiu, dentro da sua humildade, nascer na manjedoura. Esse foi um exemplo muito forte, que nós todos devemos nos lembrarmos, uma vez que está se aproximando aí o mês de dezembro, onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. Ele procurou e nasceu na manjedoura. Nós temos que nos atermos a esses fatos. Nessa questão da humildade, nós vamos encontrar também, dentro da história, várias pessoas. Na história antiga,
nós vamos encontrar Sócrates. Foi um exemplo também de um espírito superior e que mostrou muita humildade. Sócrates, ele é o pai da filosofia, ele queria que houvesse a paz, o equilíbrio, a harmonia, que houvesse o amor entre todos. Sócrates pregava o amor e foi condenado por isso, porque na época os governantes achavam que ele estava deturpando a mente dos jovens. Foi preso, e quando ele estava preso, como ele tinha amigos juízes, deram a ele, os juízes conseguiram fazer com que desse oportunidade de Sócrates fugir da prisão. E ele se negou. Se negou por quê? Que se ele fugisse, ele estaria agindo contra aquilo que ele pregava. Porque ele pregava o amor, a lealdade, o uso do bem. E eles agindo dessa maneira. Uma outra passagem de Sócrates é que, quando depois de preso, foi condenado à morte, e a sua esposa foi à prisão, dizendo: Sócrates, Sócrates, pelo amor de Deus, você foi condenado à morte, mas você é inocente, como que conseguiram te condenar à morte? Ele olha bem nos olhos delas e diz: mulher, mas você queria que eu fosse condenado justamente? Então, ele deixou esse exemplo para nós da humildade e da caridade. Uma outra pessoa que nós não podemos deixar de passar é nosso querido Allan Kardec. Eu ouvi em algumas palestras que ele teria sido o segundo espírito que passou pela Terra em questão de pureza. Primeiro Jesus, depois Allan Kardec. Haja visto que Allan Kardec, quando ia dar o início à sua missão, à sua tarefa, ele recebeu uma mensagem direta do Espírito de Verdade, dizendo a ele sobre a missão que ele iria cumprir e que não seria nada fácil. Ele poderia se sentir orgulhoso por ter recebido uma mensagem direta de Jesus. E ele, humildemente, com todas as dificuldades, trouxe para nós o que nós estamos usando até hoje, mostrando, nos dando a luz necessária para que nós possamos seguir em nossa caminhada. Então, Allan Kardec também foi um espírito de muita luz. Francisco de Assis, dentro da sua caminhada também, com todo o seu amor, com toda a sua grandeza, ele conseguiu passar por cima de todas as dificuldades. E aí nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre orgulho. O que é o conceito de orgulho? O orgulho positivo, ou aquela história, meu filho conseguiu passar num vestibular de uma boa universidade. Eu me sinto orgulhoso. Então, realmente, esse é um orgulho, é uma satisfação que nós temos e que muitas pessoas podem entender como sendo orgulho. Meu filho conseguiu um bom emprego, meu filho conseguiu uma boa nota, qualquer coisa que for. Então, tem o orgulho positivo. E ele cita aqui também o orgulho negativo, que é a supervalorização de si mesmo, a soberba, a desobediência e desrespeito a Deus e às suas leis. O orgulho, eis a fonte de todos os males. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, 7:12.
Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel, como motivo de quase todas as ações. Por isso Jesus se dedicou a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Está no Evangelho segundo o Espiritismo também. Então, nós vemos que essa questão do orgulho, ela traz muita, para nós hoje, com essas facilidades que nós temos em mostrarmos a prepotência, a capacidade e o nosso poder. Está no livro dos médiuns também, na pergunta 228, todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos espíritos maus. Porém, a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesmo. Então, essa questão de nós, médiuns, devemos ter muito cuidado com essa questão do orgulho, porque senão não vamos lá. O que é o orgulho? É a supervalorização de si mesmo, a soberba, é o complexo de superioridade, é a cegueira espiritual, desconhecer o passado, arrogar-se com o direito de condenar. Então nós vamos ver aí os filhos do orgulho, a mágoa, a melindre, fascinação, presunção, preconceito, intransigência, e aí vai um monte de coisas ruins que nós estamos vendo aí. O materialismo é um fruto do orgulho, o ateísmo é também, o fundamentalismo, que é o que essa questão da guerra está mostrando muito para nós, essa questão do fundamentalismo, e tantas outras coisas que nós vamos ver por aí. E continua falando, o egoísmo, por sua vez, tem sua fonte no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a condenar-se acima dos outros. Eu vou passar aqui. Dentro dessa passagem, que eu falei que nós íamos tecer algum comentário, da missão do homem inteligente na Terra. Nós todos temos uma missão na Terra. Ninguém nasce sem ter um compromisso de elevação. Todos nós temos um compromisso. Então não vamos nos ser vaidoso, achar que só porque nós sabemos um pouquinho mais é que nós somos privilegiados. Não vos ensoberbeceis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. E aí está dizendo até que esse saber é uma missão que Deus nos dá. Nós temos que aproveitar esse saber e conseguir. Aí depois ele fala também que a inteligência ela é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. O que nós aprendemos dentro da casa espírita ou através da literatura espírita pode ser aplicado no futuro e que nos trará benefícios. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. É o que nós estamos vendo aí no nosso dia a dia. Pessoas usufruindo de uma posição e de uma condição. Nós vamos ver que a inteligência, ela pode ser usada para o mal quanto para o bem. Depende só de nós. Se nós formos ver alguns exemplos de condições de mau uso da inteligência, nós vamos ver, por exemplo, na China, Mao Tse-tung matou em torno de 77 milhões de pessoas. Nós vamos ver na Rússia, Stalin matou em torno de 33 mil pessoas. Nós vamos ver na Alemanha, Hitler matou muitas pessoas. E todas essas pessoas vieram com uma inteligência de uma maneira que era para ser utilizada para o bem
da humanidade. E por sua soberba, sua arrogância, o seu egoísmo, passaram a utilizar mal dessa arrogância, dessa soberba. Bati aqui, sumiu tudo, mas vamos lá. Nós estamos vendo aí no dia a dia nosso, políticos que estão se utilizando de maneira inescrupulosa da sua capacidade de oratória, da sua inteligência, da sua condição. Estão prejudicando milhares de pessoas, tal qual Mao Tse Tung, tal qual Hitler, porque estão tirando dinheiro da educação, da saúde, da segurança, da condição das estradas. Isso não pode passar impune, independente disso. Nós vamos ver um pouquinho de pessoas que utilizaram e souberam usar bem a sua inteligência. Na questão de grandes empresários, por exemplo, se nós formos pegar a história de Antônio Hermílio de Moraes, esse senhor, ele teve um conglomerado de empresas que tinha em torno de 40 mil funcionários. Então era uma coisa muito grande. Vamos imaginar quantas pessoas não dependiam direto dele. Disseram até que ele, quando pediam algum favor, por exemplo, para construir uma escola, qualquer outro bem, ele não aceitava, ele não ajudava. O que ele fazia? Ia lá e construía e levava a chave nas mãos das pessoas. Porque ele sabia que se ele repassasse dinheiro, haveria desvios. Então ele, dentro da sua capacidade, fazia isso aí também. Nós vamos ver também, dentro do bom uso da inteligência, nós vamos ver Mahatma Gandhi. Ele conseguiu fazer a história de uma libertação de um povo todo, sem dar um tiro, sem nenhuma violência. Nós vamos ver Martin Luther King fazendo uma transformação também muito grande. Nelson Mandela, na África, ficou 23 anos presos, e mesmo assim saiu com uma humildade terrível, simples, e mostrando ao povo que a violência não leva a nada. Então, para nós espíritas, concluindo até, nós devemos ter essa condição, lermos em casa essa passagem do capítulo 7 e refletirmos de que maneira nós estamos levando a nossa vida, de que maneira nós estamos agindo. Há sempre tempo de mudança, e isso a doutrina espírita pede a todos que façam essa mudança. Deixe o homem velho para trás e deixe renascer o homem novo. E o homem novo só nasce com muita humildade, com muita tranquilidade. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção. Que Deus possa nos iluminar e auxiliar em nossa caminhada. Eu até vi aqui, rapidinho, eu estava procurando me preparando, então, acho que é até interessante. Eu não vou ler ela, vou mostrar só. Leiam em casa, ou aqueles que puderem, do livro O Pão Nosso, a mensagem 62. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Fala sobre o Cristo. Essa passagem é uma passagem interessante. Leiam. Página 62, é a mensagem 62 do livro Pão Nosso. Ione, por favor.